Bom dia, pessoal. Estamos aqui esperando o professor Fernando Araújo. Vamos ver se ele já deve estar entrando. Vamos ver onde está o professor. Hoje nós vamos ter uma live muito importante, analisando aí os aspectos econômicos dessa crise. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Silvio. Nossa, minha querida amiga Ana Paula Patino, que prazer. Fernando Fita também. Nossa, quanta gente. Só estamos aqui esperando o professor Fernando Araújo. Vamos ver se ele está tendo alguma dificuldade. Ou se sou eu. Ah, pronto. Já achei o professor, tá aqui. Só esperando que ele se una a nós. Que engraçado. Estou aqui tentando fazer a conexão com o professor e não consigo. Deixa eu ver qual é o problema. Acho que agora vai. Ah, conseguimos, professor. Como vai? Bom Tudo dia. bem, tudo bem. A tecnologia é boa, mas às vezes a gente sofre um pouco com ela, não? Ora bem, ora bem. Bom dia, Teresa, bom dia a todos. Bom dia, é um enorme prazer ter o senhor aqui nesse café da manhã da academia, Obrigado, fazendo todo igualmente. mundo pular cedo da cama numa sexta-feira, né? Véspera de feriado no Brasil, porque terça-feira aqui é feriado. E para discutir um tema tão importante, né, professor? Bom, o professor Fernando Araújo dispensa qualquer apresentação nossa, né? E quero deixar registrado aqui que é o nosso anfitrião e o mentor dos nossos encontros de janeiro, né, professor? Se Deus quiser, quem sabe conseguimos realizá-lo no próximo janeiro também, né? Bom, professor, nós estamos. O tema de hoje que a gente queria tratar é uma dúvida que todo mundo vem tendo, né? A afetação do mercado de trabalho e do mercado empresarial. O Fórum Econômico Mundial ele publicou alguns dados interessantes, né? A respeito de como isso vai afetar a economia. E, obviamente, que afetando a economia, afeta sem sombra de dúvida nenhuma, as relações de trabalho. Saiu logo no começo da crise aqui, quando começou, quando as ordens, vamos dizer assim, de isolamento começaram a ser cumpridas, uma estatística de que do BNDES, né, do Banco do Brasileiro, e dizendo que estima que com o final dessa crise nós vamos chegar a 20 milhões de desempregados. E o presidente da XP, na mesma semana, publicou uma expectativa de 40 milhões de desempregados, de empregos formais, né? E o Fórum Econômico Mundial fala que mais de 200 países foram afetados e que um terço da população mundial de trabalho está bloqueada. Eles têm comparado essa crise à Grande Depressão de 1920, né, da década de 20, dizendo que é uma das piores crises econômicas que nós estamos tendo. E a gente tem que considerar que aqui no Brasil nós temos mais ou menos, se eu não me engano, uma estatística de 70% de pequenas e médias empresas, né? Tanto que
as medidas foram mais ou menos direcionadas por essas empresas. Queria saber como é que o senhor vê isso. Eu assisti uma mesa que o senhor participou com o pessoal do escritório do TIM, e onde o senhor falava, inclusive, da reestruturação empresarial e que muitas empresas elas vão, que tem algumas atividades que inclusive vão deixar de existir, da afetação do setor da aviação civil. Como é que, como é que a gente pode entender todo esse cenário, professor? O que, que o senhor vê desse cenário todo? Bom, muito obrigado. É um conjunto de questões que eu normalmente diria desafiantes, mas neste caso são angustiantes, porque estamos todos em plena tempestade. E esta é uma daquelas situações que a teoria já previa, isto é, previa-se abstratamente que pudesse acontecer uma tempestade dessas. Estou a falar de teoria económica, mas nunca se imaginou que com esta amplitude. O que significa, portanto, que nós, de alguma maneira, se formos ainda confiar na velha ciência económica, que é aquilo que nos daria a chave para o que vai acontecer a seguir, temos que ter um certo ceticismo neste momento, porque a própria ciência económica reconhece que se ultrapassou todos os limites de tudo aquilo que era conhecido até agora. Vou até exemplificar um pouco melhor. Aquilo que se designa por macroeconomia, que é uma das disciplinas mais importantes da ciência económica, trabalhou sempre com cenários destes, sobretudo a partir da tal crise dos anos 20, de que falou há pouco, de que a professora Teresa falou há pouco. E nesse cenário dos anos 20, o que tinha acontecido era que os consumidores e os investidores se tinham retraído com medo de circunstâncias futuras, e esse retraimento tinha causado uma crise. Ou seja, os próprios consumidores e os investidores, por medo, tinham criado a situação da qual eles tinham medo. Uma situação um pouco irónica. Nunca se imaginou que se pudesse um dia chegar a uma situação bem mais ampla, causada por um efeito externo, por um choque, dito, o chamado choque exógeno, e não assimétrico. Isto é, durante algum tempo ainda se pensou, um país, por exemplo, um país pobre, pode ser afetado mais do que um país rico. Pode haver circunstâncias, suponha, por exemplo, uma crise petrolífera, que leva a que as economias, ou por serem mais pobres, ou por serem mais abertas, ou por serem meras importadoras de petróleo, vão sofrer mais do que os produtores de petróleo, os países ricos, as economias mais fechadas ou autossuficientes. Mas não. Desta vez estamos perante um choque simétrico que atinge todas as economias relevantes do mundo. Mais ainda, há alguns países que estão a ser menos afetados, mas os que estão a ser mesmo muito pouco afetados são os países menos importantes no comércio internacional. Significa, portanto, que nós estamos perante uma situação de contornos e dimensões completamente distintas de tudo aquilo que vimos até agora. E, portanto, toda a futurologia é perigosa. Nós podemos ainda pensar, por exemplo, e este era e é o objetivo desta nossa troca de impressões, de que através de algumas medidas que podem ser tomadas relativamente às empresas, nós podemos resolver uma parte dos problemas com que a economia se está a defrontar. Mas eu gostava já de introduzir aqui uma nota que pode ser lida como uma nota de pessimismo, mas eu diria que é uma nota de realismo. Tudo o que nós façamos a favor das empresas não serve. Vamos usar uma imagem. São boias, são coletes de salvamento, coletes para nadar na presença de um tsunami. As boias de salvamento e os coletes de salva-vidas não servem para um caso de tsunami. E, portanto, se por acaso se concretizar a perspectiva que está a volumar-se de uma grande pandemia económica com contágio a todas as economias abertas, não há medidas empresariais que consigam atenuar completamente o impacto nas empresas. Portanto, o que se pode fazer é atenuar o primeiro impacto, o impacto imediato, que é o impacto do desemprego e do layoff. Portanto, estes dois impactos sobre o volume de emprego e a precariedade do emprego neste preciso momento, mas temos que ser realistas e perceber que vem aí uma segunda vaga, e esta segunda vaga não é possível contê-la, não é por isso simplesmente possível contê-la, e ela vai implicar, evidentemente, uma destruição forte
do tecido produtivo, e essa destruição forte, obviamente, acabará por abranger também as empresas. Eu gostava de começar por esta nota um bocadinho pessimista, um bocadinho realista, porque senão pode parecer um pouco ingênuo o que vamos dizer a seguir, que são as primeiras medidas, as medidas de urgência. Essas medidas de urgência, insisto, não são as medidas de fundo que no fim vão permitir às empresas sobreviverem. Eu até posso dar o exemplo que a professora Teresa há um bocadinho tinha referido, da Companhia Aérea Portuguesa, a TAP. A TAP vai ser objeto de um conjunto, e já está a ser objeto de um conjunto de medidas de atenuação do impacto inicial, visto que a TAP está absolutamente ou quase totalmente paralisada. A TAP está a beneficiar de um regime que foi instituído pelo direito português, que é o layoff simplificado. Portanto, os trabalhadores deixam de trabalhar, o Estado paga uma parte dos salários, a empresa paga uma parte mais pequena dos salários e assim evita-se os despedimentos, mas não há nenhuma perspectiva de futuro para a TAP. E, portanto, não se vê como é que a TAP poderá alguma vez sair desta situação crítica em que foi colocada. E já agora explico porquê. É porque quando chegarmos a uma vacina, por exemplo, e chegarmos, portanto, a uma normalidade de relações económicas, já será um bocadinho tarde para sustentar empresas daquele gabarito. Se é verdade aquilo que se fala de uma vacina daqui a um ano e meio, não é possível sustentar uma empresa totalmente paralisada daquela dimensão durante um ano e meio. É um típico caso de uma tempestade que termina em bonança, mas que entretanto causa vários naufrágios. Quando as pessoas dizem assim, depois da tempestade vem a bonança, a maior parte das vezes esquecem-se que quando chega a bonança já há gente que morreu afogada. E é o caso de muitas empresas. Muitas empresas, pura e simplesmente, não estavam preparadas para resistir a sequer a mais pequena tempestade. Acho que nem as grandes e nem as pequenas, né, professor? Eu estava vendo um índice da OIT, 81% da força de trabalho no mundo já foi afetada por essa crise. Claro, E, claro. obviamente, se 81% da força de trabalho foi afetada, é porque, obviamente, as empresas foram afetadas e estão sofrendo esse impacto Claro, que essa crise traz. Porque, na verdade, não está tendo produção, né? Essa é a verdade. claro, Se claro. não tem produção, não tem consumo, e mais ou menos o que o senhor falou no começo da crise de 20, as pessoas, agora também as pessoas estão com medo, bom, estão com medo e nem sei se tem o dinheiro para gastar, e ainda que tivesse, não poderiam porque as coisas estão fechadas. O que tem funcionado muito bem é o comércio digital, né? O que o Claro. senhor acha disso? Parece que a salvação seria por aí. Não, alguns setores não apenas estão a lidar bem com esta situação de crise, como alguns até prosperaram. Deu já esse exemplo da tecnologia eletrónica, de comunicação à distância, conheceu agora um súbito boom. A indústria da saúde, claro, também, os equipamentos de saúde estão agora a ter uma grande expansão, e, evidentemente, todo o setor primário. As pessoas em situações de crise, o consumidor em situações de crise, faz exatamente aquilo que a ciência económica diz que ele faz, que é reduz o seu consumo de bens secundários e aumenta o seu consumo de bens primários. Evidentemente, as pessoas não vão deixar de comer, não vão deixar de beber, não vão deixar de satisfazer as suas necessidades primárias. Mas, por exemplo, o setor agrícola tem excelentes perspectivas de evolução neste contexto e, portanto, vai ocupar agora um domínio muito maior do que aquele que ocupava anteriormente. Agora, isso não resolve muito o grande problema que nos surge pela frente, que é o problema da urbanização. O século XX foi o século da urbanização, da grande migração maciça, especialmente na China, a migração maciça campo-cidade. E hoje nós vivemos, 80%, salvo erro, da população mundial já vive em conurbações, portanto, em grandes superfícies urbanas. Enfim, São Paulo é uma clara ilustração disso. São Paulo, a área urbana de São Paulo, tem quase o dobro da população de Portugal. Portanto, isso já dá uma ideia desse fenómeno. Ora, as cidades vivem dos serviços e o setor dos serviços está a sofrer muito. Não obstante o teletrabalho,
há muita parte dos serviços que envolve um contacto final, ou seja, o teletrabalho e uma parte dos serviços são intermediações até chegar ao contacto final com o consumidor. Mas o contacto final com o consumidor envolve contacto presencial, a entrega de uma encomenda, a entrega de comida, várias coisas, vários serviços que, no fim, têm que ter uma componente física qualquer, ou entrega de um objeto, ou entrega de um... Enfim, qualquer coisa. Portanto, há um estrangulamento na cadeia de distribuição. E, portanto, o setor dos serviços, que é o setor principal nas cidades, esse está praticamente paralisado, salvo algumas pequenas exceções da tecnologia informática e do setor da saúde. E aí há dois aspectos completamente distintos que já se tornaram nítidos. Há realmente setores que pararam subitamente. Veja, por exemplo, o setor da restauração, o setor do turismo, o setor da hotelaria. E vamos admitir que nesses setores não havia muita forma de prevenir isto, porque prevenir isto significaria que esses setores teriam sido, nos últimos 10 ou 20 anos, absolutamente ineficientes. Ou seja, era supor que esses setores tinham que ter medidas de contingência que interferiam na sua própria rentabilidade. Por exemplo, era implicitar que um restaurante tinha que ter, há 10 anos esta parte, um terço dos clientes que tinha. Era, portanto, ruinoso para o negócio. Portanto, há setores que não podiam ter feito nada. Agora, surpreende-me, e eu devo dizer que isso vai ser objeto certamente de grande debate nos próximos tempos, surpreende-me a fragilidade de algum setor de serviços que agora se comporta como se não tivesse feito nenhuma poupança, apesar de acumulações milionárias nos últimos anos. Nos últimos anos nós andámos num ambiente eufórico de crescimento económico que determinou lucros milionários para muitas empresas de serviços, especialmente no setor bancário. E até deu para alimentar, desgraçadamente, no caso brasileiro, deu para alimentar uma corrupção milionária. Bom, e agora estes serviços estão a tentar fazer layoff e despedimentos como se não tivessem qualquer caixa para amortecer um pouco o impacto desta crise nos seus próprios trabalhadores. É um pouco estranho, porque isso significa que muita dessa gestão era uma gestão absolutamente míope, absolutamente indiferente à sustentação ao mínimo solavanco. Porque, no fundo, nós estamos a pensar apenas numa crise que dura um mês. Ora, algumas empresas que distribuíam lucros milionários não tinham um mês de reservas, não tinham pelo menos um mês de crédito junto do setor bancário para evitar os despedimentos. Evitar os despedimentos também significa evitar custos de turnover, portanto, custos de formação do seu próprio pessoal. Muitas empresas, vejo agora, muito precipitadamente, veja, por exemplo, o caso da TAP novamente, a tentarem despedir o seu pessoal, é praticamente automutilarem-se. Portanto, é criarem não apenas uma dificuldade de virem a contar com os mesmos trabalhadores caso as coisas voltem ao normal, como, sobretudo, criarem para elas próprias uma péssima reputação de gestão míope, uma gestão que era totalmente indiferente à sorte dos trabalhadores e à própria sorte da empresa que depende do fator laboral. Portanto, eu acho que este debate vai começar agora, mas sem dúvida nenhuma que, em alguns casos, ele é justo. Isto é justo que se aponte o dedo para alguma gestão absolutamente míope, que não digo que tivesse a obrigação de prever situações destas, mas tinha a obrigação de ter uma gestão que acomodasse solavancos e surpresas, pelo menos durante alguns meses. Inclusive, professor, tem um monte de gente aqui e colegas queridíssimos, pessoal da academia, tá o André Jobim, que sempre nos assiste, vai estar aqui na outra semana. Professora Norma está aqui para prestigiar o senhor também, Silvio, enfim. São muitos nomes para falar e, bom, só dando um bom dia para todo mundo. E o Cláudio faz uma observação interessante, dizendo que exatamente isso que o senhor está falando aconteceu com uma empresa aqui, né? Que realmente tem feito isso. Teve lucros milionários antes e agora está aplicando as suspensões e rescisões de contrato. E é interessante porque, assim, pelo que eu pude ver até agora, dos quadros comparativos, em geral, vários governos no mundo todo, né, nos países que estão afetados, eles estão liberando dinheiro para evitar essas demissões, né? Então, vamos falar aqui do caso brasileiro. A gente está aí às voltas com discussões das medidas provisórias, sem entrar no mérito delas, mas a finalidade delas é realmente manutenção do emprego e da renda, né? Tanto que são medidas provisórias feitas para quem não vai despedir, né? E paralelo também
sair uma outra medida provisória também para um financiamento, uma ajuda para as pequenas e médias empresas, né? Ela estabelece até um determinado valor de faturamento anual para que sejam liberados empréstimos para essas empresas. Então, quer dizer, parece que o governo tem feito a parte dele de fazer essa liberação e tirando dinheiro de onde não tem, né? Então, eu não sei como é que o senhor vê a hora que as coisas começarem a se recuperar, e pelo jeito o mês de maio ainda vai ser um mês parado para todo mundo, e as coisas vão começar a voltar aos poucos a partir de junho, né? Inclusive com as próprias companhias aéreas. Aí na Europa tem, e aqui no Brasil também, milhares de voos. Parece que aqui chegou um cancelamento de 70% dos voos, 70, 80% dos voos domésticos. É simplesmente um absurdo, né? Porque, quer dizer, a companhia aérea parar, né? E como é que vai ficar a situação? Porque, claro, o Estado vai acabar praticamente quebrado com tudo isso, né? E a Não, não, recuperação, como é que o não senhor vê? necessariamente, não necessariamente, não necessariamente. Vamos lá. A questão do Estado ficar quebrado, nós temos que fazer uma pergunta que é a pergunta típica do pragmatismo norte-americano, que é: o Estado vai ficar mal, mas mal comparado com quê? O Estado não tem nenhuma alternativa neste momento senão a de gastar o máximo possível de recursos. E porquê? Porque se por acaso acontece um colapso no chamado mercado dos fatores, que abrange também o mercado de trabalho, logo a seguir esse colapso no mercado de fatores, portanto um colapso de desemprego, de subemprego de capitais, subemprego de recursos produtivos, logo a seguir essa crise de emprego vai se refletir no mercado dos produtos. Porque, evidentemente, as pessoas desempregadas consomem menos. E, ao consumirem menos, vão dar origem à espiral da pobreza. Portanto, vão criar o tal tsunami, que eu acho que é mais ou menos inevitável. Tudo está em tentarmos reduzir um pouco a sua dimensão. As pessoas vão para o desemprego, vão empobrecer, e, ao empobrecer, consomem menos. Ao consumirem menos, vão provocar problemas de desemprego naqueles que vendem, e assim sucessivamente. E, portanto, o Estado, neste momento, tem uma justificação plena para aplicar a velha receita keynesiana, do nome de John Maynard Keynes, o fundador da macroeconomia, que é entrar nos chamados programas deficitários, ou seja, gastar mais do que aquilo que cobra, não se preocupar em cobrir com impostos a despesa que tem. E porquê que é o momento próprio para o fazer? Porque é a única forma de contrariar a contração do consumo e do investimento, que são inevitáveis do ponto de vista dos particulares. Os particulares, aí também, vão contribuir inadvertidamente para a sua própria desgraça. É quase, diríamos, um problema de descoordenação. As pessoas assustam-se com o futuro e dizem assim: não, agora os efeitos da pandemia é aquilo que o professor Araújo está a dizer. Vem aí um tsunami. E como vem aí um tsunami, vou tomar algumas medidas para evitar o tsunami. As medidas que evitam o tsunami normalmente aumentam o tsunami. Porque se cada um consome menos e investe menos, o tsunami ainda se torna maior. E, portanto, a única entidade que pode manter a cabeça fria aqui, de acordo com a lógica keynesiana, a única entidade que pode manter a cabeça fria, quando a mantém, e oxalá o governo brasileiro mantenha, e os governos de todo o mundo mantenham, são os Estados. Os Estados podem manter a cabeça fria e dizem assim: no momento de maior perigo, é a altura de gastar mais, de investir mais, de consumir mais, de ter mais despesa pública. Porque sem essa despesa pública, a despesa privada não chega lá, não anima a economia, e a economia entra em colapso. E o colapso depois reflete-se no próprio Estado, evidentemente, porque se o Estado sobrevive com receitas que vai cobrar em última instância dos privados, se os privados empobrecerem, o Estado também empobrece. E, portanto, todos vivemos aqui numa espécie de uma simbiose. Agora, só voltando um bocadinho atrás, se me permite, Tá. para o tal ponto onde eu acho que há um pessimismo a dobrar, a duplicar. Aqui há uns dias, eu num desses fóruns, dizia assim: vamos assistir agora, em grande escala, em maior escala, àquilo a que assistimos em 1973. Em 1973 houve um choque petrolífero, e o choque petrolífero foi um choque exógeno, praticamente simétrico, deu em todo o mundo. E então deu-se um fenómeno que nunca se tinha previsto, tinha-se pensado nele em abstrato, mas nunca se tinha assistido em concreto, que é o chamado fenómeno da estagflação, que é estagnação e inflação, ou seja, desemprego e inflação ao mesmo tempo.
E porquê é que se deu a inflação e o desemprego ao mesmo tempo? Porque a oferta agregada, a produção dos países diminuiu. Porquê? Porque o custo do petróleo tinha aumentado e toda a produção estava dependente do petróleo. Certo? Muito bem. E eu pensei que isto se ia repetir agora em maior escala, porque agora tínhamos novamente um choque que ia determinar uma retração da oferta agregada. Ou seja, todos os países do mundo subitamente vão produzir menos. E vão produzir menos. Mas depois tenho estado a pensar e não se nota nenhuma pressão inflacionista. Na Europa, que tem barómetros perfeitamente afinados, porque temos um Banco Central Europeu que foi criado apenas para combater a inflação, e até tem provocado desemprego por causa disso, mas temos um barómetro especialmente afinado, na Europa não se nota nenhuma pressão inflacionista. O que é que eu acho que isto denota? É que temos pela frente algo misterioso, que é, pela primeira vez na história, vamos ter ao mesmo tempo a retração da demanda agregada, portanto, o consumo e o investimento privado vão recuar, e ao mesmo tempo a produção vai recuar. Isto é, os dois lados da economia vão ambos diminuir. Significa que os preços podem não aumentar, podem ficar na mesma. A produção pode aumentar, pode não aumentar, pode ficar na mesma. Porque diz uma velha lei, que na ciência económica se designa por lei da oferta e da procura, ou cruz marshalliana, que quando a demanda e a oferta se retraem ao mesmo tempo, nós não sabemos onde é que fica o próximo equilíbrio. Cria-se um mistério. E, portanto, isto na teoria, desde sempre o tenho explicado aos meus alunos, mas isto nunca se viu na prática do ponto de vista macroeconómico. Eu acho que estamos a caminho de um grande mistério. O grande mistério é onde é que a economia vai encontrar o novo normal. Já sabemos uma coisa, é que o novo normal vai ficar abaixo do anterior normal. Ou seja, vai-se efetivamente produzir menos. É possível que os preços não subam, mas onde é que exatamente o novo normal vai estabilizar, nós não sabemos. E é isso. E eu só fiz esta curvazinha teórica, um pouco maçadora, para chegar ao ponto onde eu queria chegar, que é este. Muitas empresas estão a pensar que, terminada esta situação crítica, nós voltaremos ao antigo normal. Não, para muitas empresas, esse antigo normal morreu para sempre. Eu creio, por exemplo, que no setor da restauração, no setor do turismo, isso vai se notar mais rapidamente noutros setores. Vai ser impossível, por exemplo, as discotecas, as boates, abrirem como abriam. Os grandes eventos noturnos vão ter que ser repensados. Porquê? Porque as pessoas pura e simplesmente não irão. Não irão. Isto é, foi agora lançado uma espécie de um alerta que vai demorar muito tempo, mesmo quando depois as pessoas estiverem vacinadas, vão andar desconfiadas. E, portanto, não vão aderir. A procura de alguns serviços vai mudar totalmente. As viagens aéreas. Veja, por exemplo, a explosão súbita agora do teletrabalho. Há muita gente que, com a explosão do teletrabalho, descobriu uma coisa, que é de que, efetivamente, muitas viagens aéreas eram inúteis. A ponte São Paulo-Rio, em larga medida, inútil. Porque corresponde a deslocações de gestores, de homens de negócios, que vão do Rio a São Paulo, ou de São Paulo ao Rio, para pequenas reuniões de 1 hora, 2 horas, que podem ser substituídas com vantagem por teletrabalho ou por videoconferências. Isso é um adquirido, a meu ver, definitivo. Basta este período experimental para as pessoas perceberem que isso efetivamente funciona. Contra mim falo, porque tenho ido muitas vezes ao Brasil reencontrar bons amigos, entre os quais a professora Teresa, e possivelmente muitas dessas deslocações perderam agora o seu significado. E pode ser que de futuro nós tenhamos muito mais iniciativas do género desta que estamos a ter. Mais ainda, à medida que os meios informáticos se forem aperfeiçoando, nós passaremos a ter formas de contacto cada vez mais seguras, mais fluidas, mais normais, com menos incidentes. E, portanto, creio que isso será a onda do futuro e o novo normal. É difícil imaginar o que será o novo normal, mas que ele vai ser diferente do normal que tínhamos até agora é absolutamente essencial que interiorizemos isso. E as empresas são a primeira linha disso, porque depende da percepção de onde elas vão parar,
a sua sobrevivência. A sua sobrevivência ou a sua morte. Isto é, vamos admitir que algumas empresas, eu se fosse empresário em alguns setores, por isso a ideia de que é possível permanecer e esperar que a onda passe, não dá. Pois é, professor, eu acho que desde que essa crise começou, eu tenho pensado que todas as perspectivas que a gente tinha sido feito para 2030 se adiantaram, né? Existia uma perspectiva com relação às questões trabalhistas e em relação às profissões de uma maneira geral e aos novos tipos. Aliás, a gente chegou a discutir isso em acho que 2 congressos lá na faculdade, professor, e que a gente falava, olha, 2030, 60%, 70%, o Itzi Makaisen, todos os índices diziam 60%, 70% das profissões vão deixar de existir. O que parece é que houve um adiantamento disso, né? A Covid veio e adiantou alguns anos aí, não só para essas... E, claro, as prestações de serviço, os tipos de trabalho, eles se alteram obviamente por conta da necessidade, que é isso que o senhor falou. Quem vai dizer o que o mercado empresarial vai produzir vai ser o próprio consumidor, né? Os setores mais afetados, né, e o senhor de alguma forma já tratou disso, foram o comércio, principalmente as pequenas empresas, o setor de turismo, o setor de restaurantes, bares e restaurantes, e a indústria manufatureira, né? Então, quer dizer, tudo isso provavelmente vai implicar numa reformulação dos contratos, né? Hoje eu estava lendo uma notícia aí do FMI dizendo que a, a, desculpa, caiu um pouco a conexão. O trabalho informal que tem surgido e que são espaços que não são preenchidos nem pelo público nem pelo privado, tem-se uma expectativa de que esse trabalho informal ele vai provocar uma reformulação, uma readequação de várias profissões e de várias prestações de serviço, que é isso que o senhor está falando. O que me preocupa, professor, é se vai ter avião para a gente chegar até Lisboa, não é? Porque agora essa situação da TAP que o senhor está falando, como é que a gente vai ficar, né? Não, repare. Como o senhor falou, reuniões pequenas, daqui Brasília, São Paulo, É, Brasília, passagens eram um absurdo. Eu acho que isso está claro, fazendo com que todo mundo repense. Por que eu vou gastar 3, 4 mil reais para ir passar um dia em Brasília numa reunião, se eu claro, consigo fazer essa reunião em 2 horas de uma forma muito segura e confiável, claro, claro. ou aqui, como nós estamos fazendo, não é? Exatamente. Com computadores mais sofisticados, com linhas de comunicação mais velozes e mais seguras, tudo isso é uma fração do custo que tinham agora as passagens aéreas. Repare, eu quando falo da TAP, não digo que as viagens aéreas estejam em crise. Estava a falar apenas de uma companhia que no formato atual não vai sobreviver. É claro que pequenas companhias aéreas vão sobreviver em pequenos nichos. Por exemplo, a TAP assegura uma ligação entre Portugal e as nossas ilhas, as ilhas portuguesas do Atlântico, que alguém vai ter que desempenhar, mas não necessariamente uma companhia aérea da dimensão que tem a TAP. Eu creio que aquilo se vai fragmentar. Quanto às passagens aéreas, é inevitável que isso aconteça, porque aqui é um pouco como as viagens transatlânticas, quando surgiram os aviões que podiam fazer Paris-Nova Iorque diretos, os próprios aviões transatlânticos. Os navios deixaram de fazer sentido. E, portanto, eu também estou em crer que, em parte, aquilo que nós fazíamos por via física e presencial terá que ser parcialmente substituído por isso. Quanto à parte do turismo, vai demorar muito mais tempo, vai demorar muito mais tempo. Eu acredito que os turismos internos agora beneficiem um pouco desta retração, mas vai demorar muito tempo. Porquê? Porque vai exigir uma série de requisitos sanitários
que vai ser difícil de vencer. E, portanto, acredito que esse setor não vai recuperar tão cedo, o que é trágico para o caso português. Portugal depende muito mais do turismo do que o Brasil, e, neste momento. E, portanto, quase tornou o turismo uma monocultura portanto, isso pode ter consequências trágicas para a economia portuguesa, não é? Quanto a algumas das observações que eu tenho estado a ver aqui nos comentários, quanto a uma observação da Norma Padilha e o futuro das aulas presenciais. Bom, de facto. A professora Norma está preocupada com isso faz tempo, professora. Ela Pois, falou que está desde a reforma de 2017. pois, de facto, Uma nós realidade, podemos, né? pois nós podemos defrontar-nos com isso e agora vamos defrontar-nos no caso português, vamos defrontar-nos com isso até setembro. Até setembro não há aulas presenciais, salvo casos muito excepcionais. No ensino superior não há aulas presenciais até setembro. E em setembro logo veremos, não é? Agora, há qualquer coisa que se perde, evidentemente, mas o facto de nós dizermos que há qualquer coisa que se perde com a diminuição da presença dos professores em sala de aula, é a mesma coisa que dizer que lamentamos muito que se perca as máquinas de escrever e que hoje só haja computadores. Isto é, há coisas que nós lamentamos, mas o nosso lamento não evita, porque há bens mais importantes do que esse. Portanto, se efetivamente não houver condições sanitárias para as aulas presenciais nos moldes antigos permanecerem e perdurarem, então, paciência, nós teremos que nos reconverter e teremos que pensar em novas formas de comunicação, não é? Há um bocadinho também o meu querido amigo Silvio Beltrão punha a questão do ser e do ter. Há um documentário muito bonito francês a esse respeito. Eu aí seria um bocadinho menos filosófico, embora a filosofia seja uma das minhas paixões, mas seria um bocadinho menos filosófico, porque quando nós dizemos ser e ter, às vezes estamos a usar um eufemismo cruel, que é a nós basta-nos ser, não nos interessa ter. Mas isso é um eufemismo para dizer assim, basta-nos sobreviver a qualquer preço. Não. Nós vivíamos numa situação de comodidade crescente, em que tínhamos cada vez mais coisas que tornavam a nossa vida agradável e hedonicamente interessante. Hoje estamos confrontados com uma pandemia de tal maneira assustadora que percebemos que isso era supérfluo. Mas eu julgo que a humanidade não pode contentar-se com sobreviver. É demasiadamente pouco ser ou estar vivo. Nós temos uma motivação que a motivação pode ser ilusória, mas temos a motivação de acumular riqueza para vivermos melhor do que no limiar de sobrevivência. E eu acho que sem isso nós não nos enriquecemos uns aos outros. E, portanto, é preciso mantermos essa ilusão. Uma vez um amigo meu dizia assim, bom, eu estou a acumular riqueza, mas às vezes esquece-me que no fim vou ser o morto mais rico do cemitério. É verdade, é verdade. A acumulação de riqueza enquanto estamos vivos pode ser uma ilusão, mas é uma ilusão que nos permite enriquecermos uns aos outros. Isto é, colaborarmos, esforçarmos, dedicarmos, fazermos esforço, porque se só for preciso sobreviver, tornamos muito indolentes, cavernícolas e sobrevivemos com muito pouco. E com muito pouca solidariedade e com muito pouca interdependência. Nem teríamos, em última análise, que formar empresas. As empresas são artifícios para combater a aversão individual ao risco, que nós constituímos apenas porque percebíamos que a nossa aversão ao risco nos impedia de levarmos a cabo algumas iniciativas de enriquecimento que, no fim, são importantes para todos nós. Mas é que eu, retificando um bocadinho a ideia do meu querido amigo Silvio, diria que ter também é importante. Diria mais, até num caso destes, aflitivo, em que muito do ter nos é roubado sem o nosso consentimento, é bom que mantenhamos esta esperança de que voltaremos a ter. Pode ser que isso nos anime a combatermos contra esta situação. Voltarmos a ter passagens aéreas, voltarmos a ter férias, voltarmos a ter alguma alegria de viver, algum conforto. Isso, porque senão basta-nos ter uma vacina e vivermos uma vida contemplativa e mais ou menos, como é dizer, mais ou menos individualista e separada uns dos outros. Podemos sobreviver assim, é verdade, mas não creio que isso seja o norte da nossa existência. Não é? Não sei, professor, se é porque tem muito professor assistindo nosso bate-papo. Está todo mundo preocupado com a educação à distância, né? Até o confrade aí, o Jubim, falou assim, não, o EAD perde qualidade. Eu acho que vai ser uma mudança de hábito para todo mundo, né?
Inclusive, tem uma escola, a gente até chegou a falar disso nas jornadas de janeiro, uma escola que é de São José do Rio Preto, né? Na verdade, é uma plataforma de São José do Rio Preto, foi incentivada pelo governo paulista, justamente para poder fazer a contratação de professores de forma virtual. Por quê? Porque nós temos as janelas, né? E principalmente na escola pública, o professor, não só na pública, mas na privada também pode acontecer, do professor faltar, enfim. E a grande preocupação era como deixar esses alunos sem aula, né? E como resolver o problema? Porque a gente não consegue fisicamente transportar um professor para aquele ambiente de estudantil. Então, essa plataforma foi criada, os professores fazem uma adesão, e as aulas, existem aulas que já são pré-gravadas e aulas que a diretora liga e fala: professor, pode dar aula sobre corpo humano agora, por exemplo? E aonde ele estiver, ele para e dá a sua aula e os alunos ficam sem o vazio, né? Então, quer dizer, claro, existe uma perda, né? Mas eu acho que até as crianças, a minha filha, teu filho também deve estar tendo aula virtual agora, não é? E o difícil foi no começo adequar, porque eles estão acostumados a ir cedo para a escola, e a hora que não tem que ir parece que é um período de férias, né? Aí vem a escola e fala: não, vai ter que levantar e 8 horas tem que estar na frente do computador e vai ficar até 1 da tarde, como sempre. Então, é uma mudança de hábito tudo isso. Eu acho que a gente perde, obviamente, eu espero que isso não vire um costume, porque não tem nada melhor do que nossas jornadas de janeiro, né? Ainda que tudo se transforme em AD, né, professor? Mas não existe nada melhor que os nossos encontros de janeiro. E então, eu não sei, eu acho que é uma mudança de hábito, uma mudança de costume, como o senhor falou, uma reformulação, uma reestruturação, não só de trabalho, de empresa, mas de cultura nossa também, né? Claro. Eu estou a dizer isto, mas evidentemente nada disto é inevitável. Volto a insistir que temos à nossa frente uma grande incógnita. E como em todas as grandes incógnitas estão cheias de perigos, mas também cheias de oportunidades. Isto é, pode ser que resulte desta nova normalidade a manutenção surpreendente de velhos hábitos, e só alguns tenham que ser sacrificados. Isto é muito possível que nós possamos manter aquilo que é bom e descartar aquilo que é mau. Realmente havia coisas que eram más, e há algumas coisas nesta crise já se começa a perceber que eram más. As tais viagens inúteis em ponta aérea dos empresários entre São Paulo e o Rio. Isso era mau. Era poluente, era degradante, era tudo, e era inútil. Era sobretudo inútil. Agora, as aulas têm uma certa magia romântica, para voltar ao nosso mistério, e, portanto, posso admitir que o lado presencial seja importante. Mas até não podemos excluir que, por exemplo, haja uma tecnologia que venha amanhã a permitir os hologramas e, portanto, um professor em 3 dimensões dentro de uma sala de aula, interagindo à distância, mas com um holograma em tamanho real, que possa permitir esse salto tecnológico e uma interação em tempo real com os alunos. É evidente que também há uma outra questão, que essa pode ser um perigo, que é a multiplicação de desertos sociais, com a possibilidade tecnológica de nos comunicarmos exclusivamente de forma virtual. O contacto físico tem sido importante até do ponto de vista sanitário. Nós temos muitas imunidades que vamos adquirindo porque convivemos, coexistimos, andamos em transportes públicos. E, portanto, somos contaminados por muitas coisas que são muito menos perigosas do que este vírus, mas que nos vão criando algumas imunidades. E se começamos a viver de formas absolutamente ascéticas e separadas, não apenas se pode perder uma dimensão muito importante, que é a dimensão gregária da nossa espécie, que é absolutamente essencial para que ela perdure, mas até, diríamos, formas organizativas e sociais que são importantes para a nossa própria segurança sanitária e outra. Mas ainda voltando ao ponto das empresas, é claro que há coisas que estão muito por resolver, e há um bocadinho o Fernando Fita punha essa questão.
que é, eventualmente, nós passamos agora a viver num ambiente de comunicação à distância, no qual as fronteiras entre o privado e o profissional podem ser perigosamente colocadas em questão. Já eram antes disto. Agora é uma questão de grau. Pode ser que isto aumente. Sei lá, imaginem, por exemplo, que agora passamos a ter relações profissionais que vão exigir um certo trajar, um certo vestuário, um dress code para alguns contactos, sei lá, de um advogado com os seus clientes. E por um lapso qualquer, o advogado é apanhado de surpresa numa videoconferência e não tem tempo para se vestir. Imagina, por exemplo, uma coisa deste género. Ou está em plena teleconferência e passa atrás um filho, ou cachorro, ou qualquer coisa, ou um incidente doméstico. Isto constitui falta disciplinar? Sim, não? E começamos a ter aí problemas realmente muito curiosos, que, aliás, podem depois remeter para outras questões, portanto, questões de urbanismo. Se as empresas passam a gastar muito menos dinheiro na alimentação dos seus trabalhadores, nas deslocações dos seus trabalhadores, etc., etc., também é possível que uma parte da remuneração dos trabalhadores seja destinada à aquisição de residências nas quais exista um departamento de trabalho, isto é, residências que, além das divisões normais, dos quartos e da sala, passem a ter um escritório que é financiado pela própria empresa. Isto é, as pessoas passam a ser financiadas na aquisição de casa, no arrendamento, pela própria empresa, para terem lá um espaço dedicado à empresa. Isto é perfeitamente normal, é perfeitamente previsível, de maneira que até aí há um conjunto de incógnitas que estão cheios de possibilidades. Podemos assistir agora a coisas muito interessantes no futuro. Eu, nesse aspecto, não estou assim muito pessimista, porque a imaginação humana tem sido extraordinária sempre. E por Veja, falar nisso, professor, veja, já... veja o exemplo da Segunda Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra Mundial ainda havia biplanos, havia aviões de combate biplanos. No final da Segunda Guerra Mundial já havia aviões a jato, já havia isto no espaço de 7 anos. E, portanto, está a ver como estas crises podem acelerar muito a imaginação humana. Claro, e aceleram, vão acelerar tudo, né? O que a gente estava falando, o que se previa para 2030, acho que vai acontecer com, como diz o senhor, um bocadinho de antecedência. Exatamente. Professor, claro, o senhor falando e muita gente falando aqui da questão do direito à desconexão, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender com isso. Inclusive, tem um comentário na página do FMI a respeito exatamente de um economista e psicólogo dizendo que agora as empresas e os trabalhadores vão ter que saber lidar, que é chegada a hora de todo mundo saber lidar melhor com aquilo que a gente chama de tempo de trabalho, não é? Não é porque eu trabalho em casa que eu tenho que estar 100%. A ideia do escritório dentro de casa me parece maravilhosa, porque você fecha o ambiente de trabalho e obrigatoriamente você tem que se desconectar, como acontece aqui com o Instagram, professor. O senhor sabe que eu adoro conversar com o senhor, né? Às vezes eu fico falando sozinha com o senhor, mas o Instagram é assim, chega com 1 hora, desconecta. Obrigatoriamente a gente tem que parar de falar, o que já não acontece nos nossos encontros físicos, que a gente pode ficar falando o dia todo, a noite toda e levar aí a semana toda conversando. Então, eu acho que é uma questão de reeducação para todos nós, né? Professor, olha, vou deixar o senhor com os minutos finais, né? Registrando a presença aqui, Luciana Freire veio ver o senhor, né? Sabe que, aliás, todos os seus alunos, né? Se eu fosse nomear, o ministro Cláudio Brandão, que é nosso confrade também da academia, tem prestigiado todas as lives, está aqui conhecendo o senhor. Minha esperança é conseguir levar a academia inteira para conhecer o senhor pessoalmente, ou então que o senhor venha, né? Ainda que seja com a companhia maior, menor, não sei como a gente atravessa bem o Atlântico, se possível a nado, né? Fazendo uma maratona aquática aí, nas águas que seja possível fazer. E já agradecendo a presença do senhor, acho que essa pode ser só uma primeira conversa, acho que vai ter muita coisa ainda para discutir com relação a esse tema, mas acho que o que a gente pode tirar de agora é, primeiro, ter a consciência, não o apavoramento, né? Apesar de... eu vou dizer que eu não sou mais pessimista, vou dizer que eu sou realista depois de ter falado com o senhor, né? Acho que a gente tem que aproveitar as brechas boas de todas as crises, né? Como o senhor acaba de falar, um período de 7 anos, passamos do bimotor para o jato,
e quem sabe agora a gente consiga tirar várias coisas positivas disso, desde os relacionamentos pessoais, familiares, a consciência de que a gente perde muito tempo com muita bobagem, não é? E que a gente poderia reaproveitar melhor, e a necessidade de que, apesar da tecnologia nos envolver, a gente tem que ter o momento de se desconectar quando isso é necessário, não é? Claro, claro. E depois também pensar nisto, nós temos que. Havia uma velha frase que, enfim, até está conotada politicamente em Portugal, mas que dizia: choraremos os mortos se os vivos não os merecerem. Claro que esta tragédia que nos cerca é uma situação em que realmente há muitos mortos e temos que lamentar profundamente o preço humano que esta tragédia está a acarretar. Mas o nosso objetivo é que procuremos honrar também aqueles que são sacrificados e aqueles que estão na primeira linha do combate a esta tragédia, fazendo a nossa parte. E fazendo a nossa parte é tentando meditar e pensar e propor e combater por soluções que nos permitam sobreviver e, no fim, melhorar as coisas e dar uma saída para isso. Mas, como estávamos a falar do caso das empresas, eu creio que, em larga medida, esta situação é também uma oportunidade para pararmos, já que tudo parou, para pararmos e, quando paramos, às vezes refletimos e arrancamos de forma diferente. O choque que tudo isto provocou é também um motivo de reflexão. Fomos forçados a isto, mas lá se costuma dizer que quando nos dão limões, façamos a limonada. Procuremos tirar qualquer coisa de positivo nisto. E uma das coisas positivas é não ter que aguardar pelo próximo janeiro para revê-la e para estar em contacto com estes queridos amigos. Está bem? É que nos veremos o ano inteiro, professor, olha só. É isso, é isso. É isso. Professor Fernando, muito obrigada. Quero agradecer ao nosso público. Depois que terminar a live, a gente tem conseguido salvar e deixar disponível na página da academia no YouTube, para que fique aí com uma biblioteca, porque, afinal de contas, em poucos dias nós teremos que rever tudo isso, não é? É isso. E esperando por em breve, professor. Não é pena que o nosso encontro de maio não vai dar certo, mas ficará para o próximo semestre, se tudo der certo, se não para o próximo ano. Muito obrigada, professor. Bom dia para o senhor, bom dia para todo mundo. Bom dia também para todos. Até segunda-feira, porque respeitando o direito à desconexão, sábado, domingo e feriado, ninguém precisa acordar cedo e o café da manhã pode ser como um brunch de meio de dia, não é? É isso. Obrigada, professor. Bom dia e até a próxima. Até a próxima. Adeus.